Fala aí galera, que é o Felipe Jova. No vídeo de hoje tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está ficando. Bom pessoal, resolvi aparecer aqui, né, depois de um bom tempo. O que mudou na minha vida de lá pra cá? Bom, estou em um relacionamento novo, já tem um ano e... Putz, não sei, mano. Tomara que ela não esteja assistindo. Deixa eu fazer a conta aqui de padaria. 1 ano e 10 meses. A gente fez 1 ano e 10 meses. Dia 13 agora. Pelo menos eu lembro o dia, hein? Não lembro a data certinha, específica. Mas enfim. Voltei, pessoal, também a trabalhar como CLT. Eu que sempre não, né? Mas a partir de um momento na minha vida eu resolvi pensar da seguinte forma. Que eu até cheguei a dizer várias vezes, né, que não voltaria a trabalhar para mais ninguém, né? Para terceiros. Mas no final das contas você sempre acaba trabalhando para terceiros. Mesmo quando você tem um empreendimento, você depende de terceiros, né? De clientes. Ele ou não, você acaba trabalhando para os outros. Mas enfim, não voltando atrás do que eu disse, quando eu disse isso, que não trabalharia, é mais... A minha revolta é o seguinte: questão salarial e falta de reconhecimento. Eu sempre me considerei, já disse em outros vídeos, live, que eu sempre me considerei que trabalhava bem e nunca era reconhecido. Então isso pesou bastante e me forçou a empreender. Aí acabei conhecendo o YouTube, saí do YouTube e tô voltando pro YouTube. Vendi aquele canal, tô com esse aqui, bora crescer isso aqui também, né? E vim dar satisfação, né, pro público que gostava de mim, Felipe Jova, da mineração, Rig, enfim. E voltei porque também, né, todos sabem, eu tenho carro próprio, quitado, graças a Deus. Ó, quitado, deixa a boca pra falar. Isso ajuda bastante, porém deu problema, né, mano? E esse carro, tava trabalhando na Uber, se tivesse funcionando, não estaria aqui. Apesar da Uber tá horrível, né, os ganhos, né? Depois que surgiu aquele rumor de regulamentação, né? Tudo que o Estado quer meter a mão também, eu vou te falar também, viu? Tudo que ele põe a mão, ele acaba estragando muitas das vezes, né? Ele vem com o papo de melhorias pro povo, mas dificilmente o Estado tenta trabalhar pro povo, né? Ao menos deveria, existe pra isso, né? Mas, porém, depois que surgiu esse rumor de PEC, de não sei o que, eu sei que os aplicativos maliciosamente eles já enquadraram no valor que essas pautas, né? Essas coisas assim que estavam querendo implementar, colocar a hora mínima, né? Tem que ganhar isso, não sei o que, e a gente ganhava mais do que isso outrora. Aí começou com o papo, um exemplo, né? De no mínimo 35 horas, R$ 35 por hora. Aí simplesmente os aplicativos, juro pra vocês, eu tive essa sensação. Se você é motorista ou já ouviu falar, alguém comentou e tal, depois de uma semana eu percebi que enquadrou praticamente nisso, tá ligado? E os ganhos caíram drasticamente, né? E eu acredito que o nosso país não vive os melhores momentos da nossa economia, né? Bem verdade que não somente culpa desse governo, nem culpando também o governo anterior, nem nada, independente de partido. Teve a crise, né, que eu considero não, né? Não tem como fugir, que foi mundial, o Covid, né? Ou vários continentes e países foram afetados, né? Então isso, querendo ou não, mexeu com a economia, né? E a gente vive crise também hoje. Eu, pelo menos, eu sinto na pele que tá pior do que outrora. Então, os ganhos, além de ter caído, oferta e demanda também, eu acredito que teve malícia dos aplicativos também. Não sei se está tão ruim assim para eles, né? Se tivesse, talvez já teriam fechado as portas. Mas também deve estar um pouco ruim, ou não, né? E reduziu bastante, né? E devido à crise, por que eu entrei em questão de crise? Que aí tem um número maior de pessoas desempregadas, que não aumenta o número de pessoas também na Uber, que a Uber é uma porta de escape também, né? Além de ser fonte de renda, é o que mantém bastante pessoas aí, né? Pais e famílias sustentando suas casas, né? Então ficou horrível, tá horrível, horrível mesmo. Aí meu carro começou a dar uns problemas, comecei a mexer nele. Por não ter dinheiro, eu mesmo fui comprando as ferramentas e aprendi a mexer no motor do carro. Não tinha noção nenhuma. Já fiz o motor uma vez, no sentido que no meia sola, né? Que a gente fala. Troquei anéis, bruni camisa, né? Troquei junta, que é obrigatório. Abrir o cabeçote, você tem que trocar parafusos novos.
Toda vez que o parafuso estiver relacionado a torque e grau, tem que ser trocado, né? Que tem a sua elasticidade e ele estica, né? Você usou uma vez, ele esticou, então na hora que você tenta reutilizá-lo, ele já perdeu a sua resistência, né? Porque ele já foi alterado. Então, provavelmente ele não vai dar o torque correto e a chance de ele quebrar é grande na hora do aperto, né? Ele já teve suas propriedades alteradas. Enfim, não sei como que eu vou fazer agora os vídeos, né? Não sei qual rumo o canal vai tomar. Bitcoin, né? A última vez que eu acompanhei estava na casa de 120 mil, depois deu uma corrigida para 115 mil, não sei quanto está hoje. Não sei do que eu vou fazer, o canal, do que eu vou falar, mas o canal sempre foi sobre mim, né? Felipe Joga. Uma hora eu tinha vergonha de assumir publicamente, até hoje, nunca falei abertamente para o meu pessoal. Cheguei a, não lembro se foi 30 mil inscritos ou 40 mil, não me recordo, acho que foi 30 mil. Vendi porque, por motivos maiores, né? Investi em tecnologias melhores e não sei por qual motivo o celular não funcionou. Tinha, acho que um S20 Plus, aí fui pro S21 Ultra, que era para ser melhor, simplesmente o celular não gravou, não teve. Bom, a síndica tá vindo, pessoal. Vou evitar aqui, senão eu não vou ter emprego de CLT mais. Aí, enfim, aí devido ao carro ter dado problema, resumindo rápido, ainda bem que não apareceu ali. O carro deu problema, senão estaria na Uber até agora, mesmo com dificuldades. Aí com isso, eu não consegui, eu me vi obrigado a arrumar um emprego. E a minha questão, lembra que eu não queria trabalhar de CLT para não ter conhecimento e parte financeira, que nunca achei tão lá aquelas coisas. Então uniu a necessidade, carro parado, sem emprego, né? Por mais que era autônomo, né? Eu acho melhor trabalhar como autônomo. Aí sem carro, sem dinheiro, eu me vi. Aí teve a oportunidade que pagam. Eu achei uma oportunidade ímpar, né? 12 por 36 mil escala, um posto excelente que eu achei aqui. Tranquilo de se trabalhar e ganhando mais do que o piso, vamos dizer assim. Então, pra mim, foi a oportunidade, tive que abraçar, não tinha o que fazer, tava parado, literalmente parado, não parado só sem emprego, paralisado, sem ter o que fazer, vendi algumas coisas para comprar peça, enfim. Aí eu fiz um motor, não, deixar para os próximos vídeos, melhor. Aí eu tenho que mexer no carro de novo, carro parado. Agora foi virar brequim, tá? Ele tava batendo biela já meu carro, fazendo barulho, dei sorte ainda que não travou o motor. Aí eu vou falar sobre mecânica agora, sou um entusiasta da área, agora o mais novo entusiasta. Mano, é um mundo fantástico, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão complexo assim. E a gente se livra dos picaretas, né, mano? Tem muito mecânico picareta, mano. Então eu mesmo tô fazendo as coisas, trocar uma pastilha, pra trocar um disco de freio, eu sei fazer, sei sangrar, fluido de freio. Já sei fazer tudo do meu carro. Agora eu vou fazer a parte de baixo, que eu vou trocar a embreagem, né? Eu vou aproveitar já a mão de obra, né? A mão de obra, força de expressão, como já vai estar aberto, eu já faço tudo. Mas faltou financeiro, né? Eu tenho que mandar o virabrequim pra retífico, eu tenho que comprar um novo, porque comeu legal. E a minha sorte é que não travou o motor, porque geralmente quando dá folga de biela, chega um determinado momento que pode travar o motor, ou ocasionando o empenamento da biela, ou a quebra mesmo e quebrar o bloco. Aí praticamente eu tenho que comprar um motor novo, né? Não 100% novo, mas quase isso. Ou às vezes até melhor o novo, né? Mas enfim, vou ficando por aqui, resumidamente estou bem, estou de volta, hein? Fiquem com Deus, até mais. Fui! Mas logo eu volto. Espero que logo, né? Eu tenho sumido bastante.